Boa noite, amados irmãos. Nós estamos aqui para, mais uma vez, cultuarmos a Deus, estudando a Sua Palavra e falando um pouco daquilo que Deus tem feito em nossa vida. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome por essa oportunidade de podermos transmitir a Tua Palavra aos nossos irmãos e ouvir, ó Deus, também os Teus ensinamentos através dela. Obrigado, Deus, por esta noite e rogamos que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir em cada momento deste culto. Em nome de Jesus, nós assim o adoramos e oramos. Amém. Nós vamos, nesse momento, passar a palavra para o Ministério de Louvor, que estará dirigindo um momento de cânticos ao Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos cantar? Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor dos hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com louvor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. O hino que acabamos de cantar, o hino 19 do nosso inário. 2 versículos, Salmo 121. Eleve os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém por isso. O Senhor é o nosso socorro, bem presente em nossas vidas. É Ele que nos garante toda a segurança, toda a paz, toda a alegria. Quero cantar mais um hino, o hino 144, que traz justamente esse título, Segurança e Alegria. E ele vai dizer o seguinte no refrão: conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. E de fato nós temos muitas razões para louvar e engrandecer esse Deus. Que segurança tenho em Jesus, pois Ele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Canto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver
viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Deus possa te abençoar. Amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus e nós vamos ler texto de Lucas 15, e versículos de 1 a 32, que diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus desta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixe no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra. Este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: Veio teu irmão e teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, como mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era necessário que nos regozijássemos
e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amados irmãos, este texto nos fala de um dos momentos diversos na vida do Senhor Jesus, quando ele era cercado de grandes multidões, de pessoas para ouvi-lo, pessoas, às vezes, pequenos grupos, às vezes grupos maiores, e o Senhor Jesus anunciava-lhes o Evangelho do Reino de Deus. Nesse momento, Lucas nos fala que o Senhor Jesus estava, nesse momento de ensino da Palavra de Deus, e as pessoas estavam se aproximando para ouvir dele os ensinamentos. E esse grupo, ele parece dois tipos de pessoas aí, nesse grupo de ouvintes. Um grupo são os publicanos e pecadores. E o texto nos diz que eles foram até Jesus para ouvir os ensinamentos. Os publicanos eram cobradores de impostos, pessoas que normalmente eram desprezadas pela sociedade judaica por fazer algo que ia contra até mesmo a sua fidelidade à sua nação. Eles cobravam impostos para os romanos. E pecadores eram aqueles que normalmente eram tratados como pessoas separadas daquela comunidade que vivia de forma mais rígida a lei de Deus. Esses dois grupos eram insistentes em estar presentes. E também eles tinham uma necessidade de ouvir Jesus, porque aquilo que o Senhor Jesus falava a eles, denunciando muitas vezes os seus próprios pecados, eles assim consentiam e eles entendiam que era uma oportunidade também deles mudarem de vida, através do arrependimento de seus pecados. E isto agradava o Senhor Jesus e, é claro, agradava o nosso Deus e Pai. Porém, um segundo grupo aparece aí. Diz que os fariseus e escribas apareceram também. Porém, o propósito deles não era para ouvir os ensinamentos do Evangelho. O propósito deles era para fiscalizar o que Jesus estava fazendo e fazer duras críticas aos ensinos de Jesus. Por quê? Porque eles eram mestres, eles eram pessoas que conheciam a lei. Os escribas, eles ensinavam nas sinagogas, interpretavam a lei para os ouvintes, porém, eles eram conhecidos pela sua hipocrisia, por falar, ensinar, mas não praticar aquilo que eles ensinavam. E eles então estavam com ciúmes do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, sendo também um rabi, um mestre, muitas pessoas o seguiam, pessoas de todas as classes se aproximavam e atendiam muitas vezes às mensagens que eram pronunciadas pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, percebendo o que estava no coração deles e ouvindo certamente as suas reclamações, como diz que eles estavam murmurando, e a acusação que eles faziam era a seguinte: este recebe pecadores e come com eles. Ora, essa, na verdade, se formos olhar no contexto amplo do Novo Testamento e da própria Palavra de Deus, nós vamos perceber que era uma acusação legítima e bendita acusação, porque este era de fato o alvo, o propósito da vinda de Jesus a este mundo. Ele veio para pecadores, como eu, como você, pessoas que precisam de arrependimento. E ele se misturava, se fraternizava com essas pessoas, de maneira que ele mostrava que Deus não simplesmente está no céu, mas ele se encarnou em seu Filho para vir buscar o perdido, o pecador. O Senhor Jesus, dando então uma resposta a esses fariseus e escribas, ele propôs 3 parábolas.
Estas três parábolas, elas estão juntas em Lucas, porque elas têm um propósito só. O propósito é falar do Deus misericordioso. O Deus de Israel é um Deus misericordioso, um Deus que se compadece do fraco, do pecador, e é um Deus que tem prazer em perdoar os pecadores. Então, essas três parábolas, elas ensinam isso. E é interessante que cada uma delas vai falar sobre algo que se perdeu. Fala na primeira parábola, fala da ovelha que se extraviou. Na segunda parábola, fala da moeda que se perdeu, uma dracma. E na terceira, de um filho que também se perdeu. Ele foi embora. E interessante que, embora o número daquilo que é citado como que ficou seguro e não foi perdido, como as 99 ovelhas, as 9 dracmas e um filho apenas, eu creio que essa é a intenção do Senhor Jesus de ir mostrando claramente que ali, aqueles 2 filhos indicavam, no ápice desta exposição, as 2 classes ali presentes, os fariseus e escribas e os publicanos. Ou seja, 2 classes distintas, porém tratadas como uma só diante de Deus. Vamos observar, então, que na parábola das ovelhas, ele acaba uma se extraviando e ele então coloca-se em ação para buscar esta ovelha. E o texto nos mostra que Deus está preocupado em ir buscar aquele que está perdido. Esta ação de Deus mostra um amor ativo, um amor que se coloca em ação, não um amor contemplativo, um amor de olhar, de ficar desanimado ou triste com uma coisa que deu errada, mas de alguém que tem um plano, que olha e já sabe o que vai fazer diante da situação. E é isso que ele faz, ele vai atrás da ovelha. A mulher que pede a dracma da mesma forma. A dracma, embora não sendo uma porção tão grande assim, porque a dracma era correspondente ao denário, a dracma era uma moeda grega e o denário uma moeda romana, porém era mais ou menos equivalentes, talvez um pouquinho mais o valor da dracma em cima do denário. Porém correspondia a um dia de um trabalhador. Então essa mulher tinha 10 dracmas. Ela tinha um dinheiro aí, se fôssemos contar hoje, talvez em torno de 700, 800 reais. Mas para ela que era pobre, era algo muito valioso. E quando ela perdeu uma, na verdade, ela perdeu 10% de toda a sua economia, de tudo aquilo que ela estava guardando. Ela, então, imediatamente se colocou em ação para buscar, varrer a casa e vigorosamente procurar pela sua moeda perdida. E, finalmente, nós temos na parábola do filho pródigo, em que o pai, ele não sai atrás do filho que se foi, mas ele está aguardando a volta desse filho. Ele está ansioso pelo retorno do filho. Ou seja, de qualquer modo, fala tanto de um amor que se coloca à disposição para agir, como um amor também cheio de esperança, um amor em que ele sabe administrar uma situação. Aqui, meus irmãos, nós percebemos que está falando de valor, né? Qual o valor de uma ovelha? Qual o valor de uma dracma? E qual o valor de um filho? Eu creio que para as diferentes situações, o valor era correspondente. Cada um tinha um valor muito importante para o seu possuidor. E qual é,
deve ser a atitude de alguém que perde alguma coisa. Interessante que o texto nos fala justamente daquilo que Jesus estava fazendo. Os fariseus diziam que Jesus recebia pecadores. Este verbo, receber, é o mesmo que acolher, de chamar para junto de si. Então, o fato do Senhor se colocar numa posição de acolhimento, como um possuidor, de que vai em busca, de que está preocupado e quer resgatar, mostra claramente que havia algo muito mais envolvido nesta relação. Não era simplesmente uma relação de posse, de um valor qualquer, mas algo que estava ligado à própria emoção, ao desejo de ter como algo que era extremamente estimado e amado. E qual a atitude diante da recuperação? O texto diz que tanto a ovelha como a dracma e quanto o filho, há uma festa, há uma celebração. Os fariseus estão dizendo que Jesus comia com os pecadores. Todas as vezes que havia uma aliança sendo estabelecida, quando havia um negócio sendo firmado, as pessoas selavam normalmente isto com uma refeição. A refeição significava paz, significava que agora havia estreitamento de relacionamento, significava que ambas as partes se aceitaram nesse acordo. E não é por acaso que nós temos na palavra de Deus um dos sacramentos importantes que nós temos é a ceia do Senhor, onde nós nos assentamos à mesa do Senhor Jesus e nós comemos o pão e bebemos o vinho, como símbolo de comunhão, de nova vida com Cristo, de uma nova aliança, em que Ele deu o seu corpo e o seu sangue foi derramado por nós. Meus irmãos, e quando o Senhor Jesus mexe nessa questão da alegria, do júbilo, e por que houve alegria e júbilo, que nas parábolas é repetido a expressão pecador que se arrepende, atingiu diretamente o calcanhar de Aquiles desses homens. Por quê? Porque na teologia deles, a ordem da salvação funcionava da seguinte maneira: eu obedeço e eu sou recompensado. Eu obedeço à lei e eu sou justificado por esta obediência. Porém, o Senhor Jesus mostra algo não novo, mas que sempre existiu nas Escrituras, de que Deus justifica o pecador que se arrepende. A fé e o arrependimento é a chave para a justificação. Ou seja, guardando a palavra, ou guardando a lei de Deus, obedecendo, não é nenhum mérito do humano, é uma graça, uma obrigação. E ninguém deve ser recompensado quando se faz aquilo que é esperado dele. Apenas o reconhecimento de que teve a oportunidade de acertar e não receberá algo em troca daquilo. Isto parece muito com uma teologia divulgada hoje, né, da recompensa, de que você oferece alguma coisa para Deus e você coloca Deus numa situação em que Ele está encurralado e que agora Ele tem que fazer alguma coisa por você. Se você alegrou a Deus, o fez rir, agora Ele tem que fazer você rir também. Esta é a teologia da troca dos dias de hoje. Mas não é assim que é ensinado nas Escrituras.
O Senhor Jesus ensina que o que Deus espera, o que alegra o coração de Deus, é o arrependimento do pecador. Quando ele se coloca na situação de alguém que precisa de reconciliação, de cancelamento dos seus pecados. Esse texto nos dá algumas lições interessantes para a nossa vida. Primeira é sobre o caráter de Deus, que o nosso Deus, sendo um Deus santo, um Deus justo, também é um Deus misericordioso. É um Deus que não nos retribui segundo os nossos pecados, mas Ele oferece algo para quitar a nossa dívida com Ele, que é o perdão dos pecados gratuitamente, e é claro que esse perdão conquistado lá na cruz de Cristo, no seu sacrifício. Esse texto também nos fala de valorizar as pessoas. Por que nós estamos falando isto? O Senhor Jesus mostra aqui que Deus realmente nos ama, independente do que nós somos. Ele nos ama primeiro porque Ele nos criou e depois porque nós somos escolhidos como seus filhos em Cristo. Mas, infelizmente, às vezes, até mesmo dentro do círculo religioso, as pessoas costumam colocar-se em categorias diferentes umas das outras. Uns mais espirituais do que outros, uns mais fervorosos do que outros, uns mais comprometidos do que outros. A gente vê isso na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala daqueles grupos que se separavam ali dentro da igreja e cada um reivindicando alguma autoridade baseada nas celebridades que ele seguia. E aqui os fariseus e os escribas erroneamente pensavam que por eles fazerem parte historicamente de uma nação que foi escolhida por Deus, e tendo a lei de Deus e obedecendo a lei, eles poderiam reivindicar qualquer coisa da parte de Deus. E ao contrário do que eles esperavam, Jesus não está olhando para eles, para as 99 ovelhas, para as 9 dracmas, e nem para o filho que ficou em casa, mas daquele que se perdeu. E esta é a chave para a gente entender este amor de Deus misericordioso. Ele nos acolhe. Nós estamos vivendo um tempo agora de acolhimento, um tempo em que as pessoas estão sendo desprezadas, estão sendo esquecidas, estão sendo evitadas. Claro que, salvo o contexto que vivemos, às vezes o distanciamento necessário para o controle da situação que nós estamos passando, porém, pior do que isso é aquela segregação que o nosso coração impõe. Nós vimos aí há poucos dias a notícia na internet de um irmão nosso, crente no Senhor Jesus, que foi morto nos Estados Unidos, e tudo indica que era uma questão de perseguição racial. Nós não podemos ficar no nosso grupo, dentro das 4 paredes, pensando só em nós. Nós recebemos a graça do perdão de Deus, mas nós temos também a graça de anunciar aos outros e abrir e escancarar as portas do nosso coração, da igreja, para aqueles que necessitam do Senhor Jesus, que necessitam do Evangelho. Independente da situação que eles estão vivendo, eles também fazem parte do rebanho que Deus tem a trazer para os seus pés. E esta parábola, esta história, essas parábolas também têm uma lição importante, que é de combater, o orgulho, o nosso orgulho humano diante de Deus. Quando nós muitas vezes nos achamos que nós somos muito bons, simplesmente porque nós temos uma religiosidade, porque nós temos alguma, vamos dizer assim, alguma distinção no meio religioso. Nós não podemos nos gabar pela teologia simplesmente, pela placa que nós temos na porta da nossa igreja. Se nós tivermos que nos gloriar, é como diz a palavra de Deus, que nos gloriemos nisto, em conhecer a Deus,
conhecer a salvação em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa glória. No mais, as nossas vantagens exteriores e passageiras nesse mundo serão esquecidas no céu. Lá ficarão apenas a comunidade dos eleitos. E enquanto estamos aqui, nós temos que nos preocupar em acolher essas pessoas, abraçar e acolher o amor misericordioso de Deus, praticá-lo em nossa vida, e sempre lembrando que arrependimento de pecados não é uma vez só na vida. Todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, que se arrependeu e se voltou para os pés de Cristo, vive diariamente uma vida de renúncia ao pecado, de arrependimento, de abandono e busca da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque nós temos esse momento de pensarmos nas Escrituras, pensarmos, ó Deus, dos seus ensinos, naquilo que nós devemos resgatar em nossa vida. Agradeço, ó Pai, porque nós tivemos esse tempo, e rogo, ó Pai, que a Tua palavra venha, ó Deus, nos libertar realmente, o Evangelho, de religiosidades vazias, de preconceitos, ó Deus, de coisas que a Tua palavra não nos autoriza e nós, às vezes, tomamos como se fôssemos o próprio Deus. Ó Pai, ajuda-nos a entender o Teu amor que ultrapassa barreiras, o Teu amor que está em busca do perdido, e que esse amor possa nos motivar, impulsionar a buscar aqueles que estão perdidos nesta cidade ou em todos os lugares onde estivermos. Assim, ó Pai, nós oramos e colocamos a vida da Tua igreja também, para que o Senhor esteja cada dia protegendo o Teu povo, abençoando, ó Pai, a nossa amada nação, abençoando, ó Deus, o mundo, passando por esta crise tão forte, mas que cremos que o Senhor permitiu, porque o Senhor tem sua vontade perfeita, soberana, e o Senhor quer também nos ensinar algo mais a respeito da nossa vida contigo. Em nome de Jesus, nós assim oramos e intercedemos. Amém. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste